E aí, pessoal, estamos de volta. Eu sou o Ed. E eu sou a Simone. Desde já, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações, para você fazer parte da nossa comunidade no Instagram, para você deixar os seus comentários aqui embaixo. É importante para a gente, importante para o YouTube, saber o que você está pensando. Então entra aqui e comenta o que a gente está falando, mesmo que seja somente um oi, tudo bem? Foi bom? Foi ruim? Manda alguma coisa para a gente. Hoje a gente vai falar sobre oração. E algumas vezes acontece com a gente, da gente falar para uma pessoa, ora com a gente, e a pessoa fala, eu não sei orar. E hoje eu quero te provar que todo mundo é capaz de orar, todas as pessoas são capazes de orar. Então, primeira coisa, a gente vai dizer o que é oração. Oração é eu falar com Deus. A gente está falando no contexto cristão. É eu falar com Deus. Se eu falo com Deus, eu estou fazendo uma oração. E aí existem 4 tipos de oração. A primeira oração modo de orar que a gente vai falar é oração de louvor. Quando eu agradeço a Deus pelo que Ele fez pela minha vida em forma de louvor, em forma de engrandecer a Deus, falando coisas belas para Ele na minha oração. A segunda forma é a oração de adoração, quando eu adoro a Deus. Eu me coloco e adoro o Senhor pelo que Ele é. A terceira é a confissão, quando eu confesso os meus pecados. Eu vou lá e falo para Deus, olha, eu estou errando nisso. Pecado é toda vez que eu faço alguma coisa que Deus não se agrada. Então eu vou lá e confesso os meus pecados. E a última forma da gente orar é a intercessão. É quando eu vou orar pedindo por alguém. Eu vou orar pela saúde da Simone. Ontem ela estava doente. Então quando eu orei por ela ontem, eu fiz uma oração de intercessão, pedindo por um familiar, um irmão, um primo. Isso é uma oração de intercessão. E a gente vai falar agora um pouquinho dos tópicos, e a Simone vai ler os tópicos para mim e eu vou comentar com vocês. Então lê para mim. Repetições. A palavra de Deus, a palavra de Deus, quando a gente fala a palavra de Deus, é a Bíblia, ok? A Bíblia, ela fala, Jesus orienta sobre a repetição, sobre a gente não usar vãs repetições. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus quer que eu tenha uma relação com Ele espontânea, uma relação com Ele de falar o que está no meu coração. Não algo que estava no coração de alguém que foi inspirado naquela oração em algum momento, mas que não reflete o que eu sinto naquele momento. Mas é errado eu pegar uma oração e ler uma oração que foi feita por alguém? Não, não é errado. Mas Deus quer mais do que isso. Errado seria se eu usasse dessa oração para ficar repetindo. Não é errado eu orar uma oração que alguém fez. Mas Deus quer estabelecer com a gente uma relação de intimidade. Para isso eu preciso falar com Deus. E a oração é eu falando com Deus. Eu para com Deus. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Mateus 6, 7. Está explicado. A gente não deve ficar repetindo. E aí tem até uma coisa que acontece às vezes, de uma pessoa ter orado, e uma segunda pessoa vai orar e acaba repetindo o que a primeira pessoa falou. Cuidado, porque se a Simone orou pela mãe dela, falou, Senhor meu Deus, abençoa a minha mãe, e eu disse amém, eu já concordei com o coração dela. Eu não preciso dizer também, Senhor, olha, abençoe a mãe da Simone, abençoe a minha sogra. Eu não preciso, porque Deus entendeu e eu concordei com o coração dela. Então, vãs repetições é repetir as orações ou repetir a oração de alguém que já fez a oração junto com você. Só para a gente pensar nisso aí. Vai lá, o 2. Sem fé. Oração sem fé. É aquela oração que eu oro para chover e não levo o guarda-chuva. Era uma ilustração que tinha no passado. Se eu peço alguma coisa para Deus, eu tenho que saber que Deus tem 3 formas de me responder. Sim, não ou espera. Uma das 3 vai vir. Se eu orei com fé, eu vou, e a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu orei, ou Deus vai dizer sobre qualquer coisa, sim, não ou espera. Se ele diz sim, é para o meu bem. Se ele diz não, é para o meu bem também. E se ele fala espera, é porque não é o momento. É só isso. É bem tranquilo. É que a gente não está habituado a esperar.
A gente vive num mundo instantâneo. Tudo é instantâneo. Eu peço e tem que acontecer. E a hora de Deus nem sempre é a minha hora. Vai lá, próximo tópico, por favor. Sem prestar atenção no que está falando. Isso acontece, já aconteceu aqui em casa com um dos nossos filhos. Estávamos orando, eu não vou falar ele ou ela, para você não saber quem é. E aí eu perguntei, prestou atenção no que você falou? E a resposta foi não. Não, por quê? Porque a gente se habitua à nossa oração mecânica, aquela, Senhor meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelo meu alimento, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu, em nome de Jesus, amém. Mas eu não prestei atenção em nada do que eu disse. Então, se eu falar isso pensando, Senhor, muito obrigado pelo meu dia, muito obrigado pelo alimento que eu podia não ter, muito obrigado pela minha família, eu estou prestando atenção. É uma oração envolvendo razão, envolvendo pensamento. Então, eu não posso sair falando automaticamente. Isso é errado. Próximo, por favor. Onde orar? A palavra de Deus, ela fala para a gente um lugar específico para a gente orar. Não quer dizer que eu não possa orar em outro lugar. Mas quando Jesus ele fala sobre um lugar para a gente orar, ele está muito mais se preocupando naquele momento de ensinar para a gente não deve ficar querendo aparecer na nossa oração. Então ele fala para a gente ir num lugar orar e nesse lugar colocar o nosso pedido e aí Deus vai responder o nosso pedido. Mas na Bíblia a gente tem o caso de Ana, que orou na sinagoga, e outras orações que foram respondidas nos mais diversos lugares. Mas esse texto que a gente vai ler ensina para a gente orar na intimidade com Deus, naquele momento que é só eu e Deus. É isso que vai estar nesse texto. Lê para a gente, por favor. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Mateus 6:6. Simples. Eu entro no meu quarto e coloco o meu coração na oração. Eu falo com Deus da mesma forma que eu falaria com todo respeito, mas como eu falaria com meu pai na terra ou com a minha mãe. Mas, claro, com todo o respeito, toda a reverência. Mas eu não preciso buscar palavras para impressionar Deus. Deus quer que eu fale com Ele da forma que eu falo naturalmente no meu dia a dia. Então é só eu falar. Deus quer ouvir a minha boca professar. Falar o que as coisas que estão dentro do meu coração. A gente tem que entender que Deus quer que sejam conhecidos de Deus todas as coisas que a gente precisa, todas as nossas petições. A palavra é essa. Próximo. Oração que Deus gosta. Oração que Deus gosta, todas as orações, desde que sejam feitas de coração. Porque a oração mecânica não tem significado nenhum para Deus. É apenas a pessoa falando blá, 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 blá. Não tem significado. Então, se eu me coloco numa posição de humildade perante Deus, entendendo que eu não sou nada, e eu e você, nós não somos nada. É simples de pensar. Um Deus que criou o universo, um Deus que tem tudo debaixo da mão dele, tem a eternidade a seu favor, ele se preocupar comigo e com você é uma honra. Então eu tenho que entender que quando eu vou orar, eu preciso colocar sinceridade na minha oração, colocar o meu coração, pensar no que eu vou falar. Eu não estou falando com qualquer um, então eu não devo orar como se eu falasse com qualquer um. Isso é muito importante. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Filipenses 4:6. Lindo, né? É lindo isso. A gente já vai para o próximo tópico. Vamos emendar o próximo tópico. Como orar? Jesus deixou para a gente um modelo de oração. O que a gente tem que se preocupar nesse caso? Da gente não fazer vãs repetições da oração de Jesus. Lembra que eu te falei? Então eu preciso entender o modelo da oração. O que Deus quis dizer naquela oração que algumas pessoas chamam de Pai Nosso, oração dominical. Não tem esse nome, tá? Não é esse nome. O nome é a oração modelo que Jesus ensinou. Então Jesus deixa para a gente um modelo, para a gente analisar cada tópico. Dá para fazer um vídeo só falando dessa oração.
de o que significa cada coisa, cada parte. Mas eu quero começar só falando a primeira frase, que é o Pai Nosso que estás no céu. Olha só que frase profunda. Ele fala Pai Nosso. Ele podia falar meu Pai, não é verdade? Porque ele é o Filho de Deus. Nós somos adotados, mas ele fala Pai Nosso. Quando ele fala Pai Nosso, ele nos coloca na mesma condição de filhos. E aí ele continua a oração. Eu vou pedir para a Simone ler bem devagar essa oração. E eu não vou te convidar para orar essa oração agora. Eu vou convidar para você analisar o que está na oração. Sobre perdão, sobre tudo. Vamos ouvir? Olha que legal isso. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, de 9 a 13. Amém, amém. Não vou explicar a oração do Pai Nosso, porque essa oração ela é autoexplicativa, porque ela é simples. Ela é simples e profunda. Eu queria estar lá nesse dia dessa oração, para ver Jesus falando. No The Chosen, nós vimos ele fazendo essa oração, lá o ator fazendo essa oração, né? E como foi profundo você escutar que Jesus se preocupou comigo e com você e deixou a gente chamar o Pai dele de Pai Nosso. Porque Deus é o nosso Pai. Deus quer cuidar de mim, quer cuidar de você. Basta a gente querer. É uma via que nós precisamos querer. Se você não abrir tua vida, Deus não vai invadir. Deus não vai invadir a tua vida, Deus não vai arrombar a porta do seu coração, Deus não vai entrar na tua vida. Ele quer que você convide ele para entrar. Para isso, ele quer estabelecer o quê? Um relacionamento. E uma das formas da gente falar com Deus é através da oração. Então, quando as pessoas forem falar para você, ora, você vai falar assim, eu oro. Oro. E eu vou te dar a primeira frase. Você vai falar, Pai nosso que estás no céu. E aí você continua, muito obrigado pelo meu dia. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado por tudo. A gente não merece. Mas Deus dá pra gente, né? É muito legal. Eu quero que você, de hoje pra frente, você nunca mais diga, eu não sei orar. Você sabe orar. Você sabe agradecer coisas boas que estão acontecendo na sua vida. E se não está acontecendo ainda, coloca para Deus transformar a sua vida. Ele tem o melhor para você. Eu chorei. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para mim. E ele não nega bem algum pra gente. Nada. Se for pro nosso bem. Gente, obrigado por ter ficado com a gente até agora. Foi muito bom. Vou pedir para que você, ainda hoje, faça uma oração do seu coração. Fala, fecha teu olho para não se distrair com nada e fala com Deus. Vou te incentivar a isso, tá bom? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de aceitar Jesus se você não aceitou ainda, de você assistir outros vídeos que a gente tem e propagar essa corrente do bem, tá bom? Beijão para você. Até a próxima. Até a próxima, gente. Beijo.